Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete e você sabe, né? Aqui você pode confiar. As lives que eu faço com a doutora Luciana Fortes sempre são virais. Essa a gente pode falar, a gente está assistindo uma virose aqui, ó, que viraliza tudo, né? Tudo que ela fala, o pessoal aí da internet pega um trechinho e viraliza. Principalmente aquela do amendoim, né? Aquele petisco do amendoim, de uma cervejinha, né? O happy hour, ou vai assistir um jogo de futebol, vai assistir um filme na televisão, aí você pega ali um minduim. E, Como o povo fala, né? e ela falou que o minduim não é bom, não. Eu vou deixar até o link aqui outra vez aqui embaixo para você assistir. Já passou de 500 mil visualizações. Vamos bater 1 milhão outra vez. Tá ficando famosa, hein, doutora Luciana? Opa! Na verdade, os famosos aqui nessa história toda são os bichinhos, né? Porque aí a gente tem falado muito desses parasitas, né? Então, eles É que estão. verdade, é verdade. E hoje mais uma live polêmica, né? Parasita causa câncer? Meu Deus do céu. Parasita já é ruim. Câncer, então, nem se fala. Olha, Parasita, você disse, você não, acho que foi uma outra colega também que viralizou, que 63% das pessoas têm parasita. E aí, qual que é a relação dos parasitas com o câncer, doutora Luciana? Seja bem-vinda. Ah, lembrando o seguinte, calma, o João Dapper vai ficar bravo comigo aqui, ó. fala aí. Pessoal, Indústria da Saúde Brasil, tá? A doutora Luciana Fortes, ela é professora da Indústria da Saúde Brasil, te falei, né? Para você tirar 10 na prova dela, você tem que estudar muito, né? Porque é difícil tirar 10 na prova dela. E aí você poderá se tornar um naturopata, inclusive com doutorado. Já pensou que interessante? Então, levanta aí dessa cadeira, levanta aí do sofá, vai fazer um curso. Você gosta dessas lives aqui, você vai ter mais informações para você cuidar da sua saúde, para você, inclusive, ter uma renda. E dá para você fazer um curso intensivo, de forma mais rápida, até de forma modular. Indústria da Saúde Brasil. O telefone está ali, ó, 51 99847 5891. Pega informações não custa nada, né? Você é avô, avó, pague aí o curso para o seu neto. Você é pai ou mãe, pague aí o curso para o seu filho. Você é filho, pague o curso para o seu pai e para a sua mãe. Você é pai e mãe, pague o curso para o seu avô e para a sua avó. Por quê? Saber nunca é demais. Parasitas e câncer, qual que é a relação, doutora Luciana Fortes? Bom, então, em primeiro lugar, também quero dizer a você que sou grata, viu, novamente por uma oportunidade de estar aqui com você, Betete. É realmente algo que tem trazido também uma qualidade até nos meus atendimentos, né? Porque as pessoas que me procuram, normalmente elas, né, várias pessoas têm me procurado, elas têm me procurado porque têm me encontrado pelas suas lives. E aí eles dizem mais ou menos assim, Betete, bom, eu te vi no Betete. Tipo, eu confio no Betete, né? Então você então Legal. é algo bem, bem interessante, né? E, Várias e o delas. público do Betete já vai um pouco mais preparado, né? Ele Ah, aceita mais, né? não é o tipo de, não é um público assim, digamos, Rebelde. é, e é assim também um pessoal que já vai orientado, sabe, Betete? Que porque eles assistem várias outras lives e tem esse conteúdo relacionado que eu acho que é interessante, então a partir da relação que eles veem entre um vídeo e outro, uma entrevista e outra, eles já vêm mais ou menos preparados, né? Então sou grata aí também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Betete, a minha abordagem, como você sabe, dentro dos meus atendimentos todos, eu primeiro faço uma, uma investigação de como é que está o terreno biológico das pessoas, né, dos pacientes. E nessa investigação do terreno biológico, a minha abordagem também ela segue essa linha da doutora Uda Clark, que nós já falamos algumas vezes dela também, a cura para todas as doenças. E eu achei assim que toda essa explanação dela, os livros, o legado que ela deixou, ela para mim deixou um legado, né?
é algo de grande valor para a humanidade como um todo. E nos livros que ela vem descrevendo, ela diz assim que o câncer é provocado por um verme. Veja que ela é bem disruptiva. Ela não dá chance, ela não dá margem para você investigar qualquer coisa antes de observar esse aspecto. Pode ter vários outros aspectos por conta de comorbidades? É lógico que sim. Contudo, a abordagem principal dela, a primeira coisa que ela faz é mostrar que há uma relação, sim, de parasitas intestinais, principalmente, com o câncer. E aí, intestinais e hepáticos, né? Porque eu vou falar especialmente de um bichinho que é a facíola. Né? A facíola hepática, existe, na verdade, um vermezinho que ele parece uma baratinha, ela até chama de baratinha do fígado, que são as facíolas. Ela diz, todo paciente com câncer, ela não abre margem para nenhum, não diz assim, é o paciente com câncer de estômago, de fígado, de intestino, de cérebro, não, ela diz assim, todos os pacientes oncológicos, né, com câncer, tem uma baratinha no fígado chamada facíola. Esta é a primeira informação. Pois não. Vamos repetir a frase aí. Todo paciente que tem câncer tem um problema no fígado? Tem um problema porque ela tem um parasitinho ali. E esse parasita precisa sair antes de qualquer outro tipo de tratamento. Eu quero até mencionar uma paciente que eu atendi, só não vou citar o nome dela aqui por razões evidentes, né? Mas uma paciente que eu atendi que tem um câncer de mama. E ela me falou assim, ela começou a fazer uma desparasitação, o foco na desparasitação que eu dei foi especificamente para essa questão hepática. Então, no trabalho que eu desenvolvi com ela, eu desenvolvi também uma proteção hepática, e ela já tinha um ferimento na mama. E ela me falou que esse retorno que eu fiz com ela foi hoje. Ela me disse assim: olha, com 5 dias que eu tinha começado o protocolo, o ferimento na mama começou a diminuir. E aí ela me mandou fotos, inclusive no decorrer do tratamento, ela está comigo há 45 dias, e ela me disse que antigamente, quando ela ia dormir, ela precisava apoiar algumas almofadas na mama, e hoje em dia, porque ela sentia o volume do tumor, né, na mama. E hoje em dia ela deita de lado, não precisa mais apoiar na mama. E aí eu falei para ela o seguinte, que o passo inicial, a gente nem começou ainda um tratamento nutricional mais profundo, mas o passo mais importante foi buscar ir eliminando, né, esses parasitas, porque eles também não acabam da noite para o dia. Bom seria, né, Betete? Que eu acho que um grande erro das pessoas que fazem desparasitação e limpeza do terreno biológico é fazer um dia, um mês e pronto, aí esquece, só vai fazer, vai procurar alguma coisa 2 anos depois, 3 anos depois. E aí eu digo também, eu repito, na verdade, um estudo, uma fala minha que é apoiada nesses livros, né, nesses estudos da Uda Clark. Todas as pessoas com qualquer problema de saúde devem desparasitar 4 vezes ao ano. E as pessoas sãs, as pessoas que se consideram com saúde, que fazem atividade física, que têm uma boa nutrição, que dormem bem, etc., precisam fazer pelo menos 2 vezes. Isso já mostra a importância de continuamente nós buscarmos maneiras de retirar esses micro-organismos do corpo. E a facíola, em especial, porque ela vem provocando vários danos, inclusive essa questão do câncer, né? Tá. Agora, doutora Luciana, deixa eu apertar aqui. Vamos lá. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Essa relação direta, né? Todo câncer tem origem no fígado. Todo câncer tem origem nesse parasita que se reside ali no fígado. Não é uma informação muito pesada. Eu sei que você estuda muito, eu sei que você lê muito, eu sei que você recebe muitas informações, convive com muitos profissionais também inteligentíssimos. E nessa sua caminhada toda, você assina embaixo disso? Ou existe, na maioria dos casos, é isso, e existe uma porcentagem que não tem?
Você sabe, Betete, que muitas vezes eu acho que falta um pouco de coragem de algumas pessoas de assumir que esse é o passo mais importante. E que sim, E custa caro, né? é, eu digo o seguinte, eu estou falando com base nos estudos que eu faço da Uda Clark, inclusive que foram reproduzidos por profissionais espetaculares como a Sônia Ishii, que está viva ainda, que escreveu vários livros. Em todos os livros da Sônia, ela cita a Uda Clark. Inclusive, o livro, um dos livros que eu acho mais importantes dela, que é o Almanaque de Bichos que Dão em Gente, ela repete isso. Gente, basta acabar com a facíola para acabar com o câncer. Então, assim, veja que é realmente uma informação que os oncologistas que me ouvirem, porventura me ouvirem, eles podem achar que é simplório demais. Mas, como eu falei no início, Betete, trata-se de um passo primeiro e mais importante, sem o qual os outros todos tendem a não funcionar direito. Então, não vai adiantar, e isso não é uma opinião minha, mas se tornou também uma parte da minha fala por conta dos meus estudos e por conta de observar isso em meus pacientes, e hoje eu não tenho um paciente, não tenho paciente só com câncer de mama, mas eu tenho atendido pacientes com câncer de cérebro, tenho atendido pacientes com câncer de fígado, já atendi pacientes com câncer de fígado também. E aí, o que a gente observa quando a gente fala, acaba com a facíola para acabar com o câncer? E aí, tudo bem, acabei com a facíola, legal, mas não é só a facíola, ela é a principal. Tem outros bichinhos, o ascaris, por exemplo. Ela também fala, pacientes com câncer têm uma população muito maior de ascaris, que é a famosa lombriga, né? Contudo, a mais importante, o parasita mais importante, tem até foi produzido, inclusive, um livro, um documento chamado O Câncer é Causado por um Verme. Quando você diz o câncer é causado por um verme, qual é a ideia? É você ir lá no fundo, né? Você ir lá na base, na origem. E a maioria dos tratamentos que a gente vê hoje são tratamentos que vão buscar aliviar os sintomas, como a gente já sabe, né? Fazer uma abordagem, por exemplo, de eliminar o tumor. Tá certo, vai eliminar o tumor, mas o que tende a acontecer se você não elimina a causa? Outros tumores vão surgir, inclusive em outros lugares. Então, alguns exames que são feitos por aí apertando as mamas das mulheres, né? Muitas vezes estão fazendo até uma disseminação de algumas células tumorais para outras partes do corpo, né? Aumentando a radiação, alimentando o bicho, alimentando o verme, entende? Porque a radiação acaba fazendo isso. Então, assim, quando eu falo isso, e essa sua análise ela é bem correta, então, assim, tipo, o politicamente correto, a forma mais cuidadosa de falar, ou a forma para não mexer com outros profissionais, ou a forma para, digamos assim, para a pessoa, até para nós mesmos, nos protegermos contra a nossa nos protegermos da nossa própria abordagem, seria dizer, não, é a maioria dos cânceres, que aí, no caso, essa continha que você fez. Contudo, Betete, eu estou repetindo algo da Uda Clark, que eu confio muito e que eu tenho observado. Sim, a origem, a causa de todos os cânceres, independente de quais sejam, elas vêm de um terreno biológico altamente comprometido, de vermes que migraram de diferentes pontos do corpo para o corpo inteiro. Eu vejo isso nos meus exames de microscopia, Betete. Então, as pessoas às vezes não acreditam, mas como que eu tenho um bicho desse tamanho circulando no sangue, se acredita-se que esses bichos só possam estar no intestino? É um erro. O nosso corpo inteirinho é campo fértil para a reprodução de bicho, basta que nós tenhamos um corpo ácido, um corpo sujo, né, um organismo sujo. E é isso que acontece com o fígado. Pois não. Porque numa das aulas que o Dr. Lair dá sobre o câncer, ele fala que é uma doença multifatorial, né? Sim. Então, ou seja, nós não temos uma única causa, né? Eu não sei se você, nos seus estudos,
e através dos artigos publicados, será que 100%, foi feita essa pesquisa, 100% das pessoas com câncer, nas pesquisas que foram feitas, todos eles tinham um parasita dentro? Na Uda Clark, sim. Você já viu, ela tem 2 livros inteiros a respeito de cânceres, né? Que ela fala A Cura de Todos os Cânceres, e a cura e prevenção de todos os cânceres, e a cura de cânceres em estágio avançado. E também tem, esses são específicos que ela fala de câncer, e tem também um livro que ela fala a origem de todas as doenças, e nela, da origem de todas as doenças, ela aborda naturalmente o câncer, que é uma das maiores, hoje está tendo uma epidemia de câncer também, né? O doutor Laí Ribeiro, e eu sou aluna dele, eu fui aluna dele, né? Eu fiz a pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase. Ele passa várias aulas, viu, Betete, inteiras, assim, finais de semana inteiros, falando especificamente do câncer. Tem um livro que ele escreveu, que eu até adquiri, está aqui perto, mas chamado Câncer, Uma Outra Visão, né, do Laí Ribeiro, onde, inclusive, nesse livro Câncer, Uma Outra Visão, ele coloca também em foco, em lente, a questão metabólica. Então, se eu tenho, por exemplo, um metabolismo que não me permite fazer uma quebra correta de carnes, né, de proteínas de origem animal, que é o que eu defendo também, né? Eu defendo isso, que é aquela abordagem do Sidney Federman e de outros profissionais também que trabalham dentro dessa linha da nutrição curando o câncer, da nutrição como remédio, como a solução para o câncer. Então, o câncer é sim uma doença multifatorial, e eu concordo com essa fala dele. Não é que tenha diferentes causas, tem naturalmente vários pontos que contribuem com essas causas, contudo, o que eu falo é qual é o primeiro olhar que você deve ter, né, numa pessoa com câncer. Uma pessoa com câncer, vamos fazer assim, um exercício de processo. Uma pessoa com câncer, ela tem um terreno biológico altamente ácido. Então, essa acidez, ela é provocada pelo quê? Vamos pensar, o que provoca uma acidez corpórea, né? No sangue, nas células? A água que a pessoa consome, os alimentos que a pessoa come, né, no dia a dia, o que ela coloca dentro do organismo para compor esse corpo, certo? Se esse alimento que ela coloca para compor o corpo dela não passa por um metabolismo correto, e aí entra toda essa abordagem do Laí Ribeiro, parte dela, lógico, né, dessa questão metabólica, dos radicais livres, dos oxidantes, do uso de material tóxico, que a Uda Clark fala também, como o álcool, né, isopropil. E aí o corpo fica ácido, a pessoa come muito doce, muito açúcar. Esse açúcar provoca uma acidez muito maior no corpo. Esses resíduos metabólicos que o corpo não consegue, de algum modo, eliminar, que deveria fazê-lo, mas não consegue eliminar, acaba sendo alimento para o Fasciolopsis busque, que é essa facíola hepática humana, né? Que é a que eu estou falando, que é o que a Uda chama de baratinha do fígado. Então, veja que às vezes é um processo simples, que a pessoa, e fora isso também tem todo um aspecto da acidez dos sentimentos, das emoções mal gerenciadas. A pessoa com câncer é uma pessoa que pode ter passado por vários conflitos emocionais que ela não conseguiu dar conta de gerenciar. E isso gera também uma alteração no cortisol, fica uma pessoa estressada ou angustiada, e isso deprime o sistema imunológico, e aí abre as portinhas para quem? Para parasita. Entende? Então é um caminho longo, sabe, Betete? O que eu acho importante qual foi a origem? Foi sistema imunológico deprimido, né? Foi um sistema imunológico muito frágil, legal. Mas o sistema imunológico ficou fraco por quê? Aí volta um pouquinho mais. Porque o terreno biológico estava sujo, tá? E o terreno biológico estava sujo por quê? Aí volta mais um passinho. Qual é a ideia? É ir voltando, fazer o caminho inverso
de surgimento da doença, para lá no começo você observar que a porta ficou aberta, o parasita que já tinha tido contato com o corpo, ou então entrou em contato com o corpo, como a porta estava aberta, ele entrou, ele é um invasor. E aí parasitou e começou a gerar problemas mais graves, dentre eles o câncer. Tá. Bom, ok. Diagnosticado o câncer, você, com seus estudos, afirma que a origem do câncer está lá na facíula hepática, né? Uma baratinha, um parasita que fica lá dentro do fígado. Isso. Bom, eu quero me curar, eu quero ter uma vida boa. Qual que é o primeiro tratamento, então? Matar a baratinha hepática? Matar a baratinha, sendo que uma das, que aí foi, eu até falei do caso da minha paciente, né? Eu preciso destruir essa baratinha, fechar as portas para que novas baratinhas não entrem, né? E dentro disso também proteger todo o meu organismo contra esses invasores. Como é que eu protejo? Então, uma das coisas que eu gosto muito dentro desse cenário de proteção hepática é usar a silimarina, por exemplo, o cardamariano, que ele é um excelente protetor hepático. Mas, para além do protetor hepático, precisa limpar, precisa retirar. E existem desparasitantes excelentes para fazer essa limpeza, na verdade, a limpeza do terreno biológico como um todo. Existem também as limpezas hepáticas, que elas também causam muitos conflitos, assim, né, entre os estudiosos, que dizem, gente, mas isso é falácia, essas limpezas do fígado e da vesícula não funcionam. Bom, a limpeza do fígado e da vesícula, que a doutora Uda Clark preconiza, que ela indica, é uma limpeza hepática que você faz em 2 dias. A limpeza hepática, que é o mais conhecido protocolo do Andrés Moritz, é uma limpeza que faz com 7 dias, usando ácido málico, né, usando o cloreto de magnésio, o azeite de oliva. Tem relatos de pessoas que não aguentam. Imagina, uma pessoa diabética, é muito difícil de fazer esse protocolo, porque ela precisa ficar muito tempo sem se alimentar direito, né? Sem usar vários alimentos, enfim. O protocolo da Uda Clark, que envolve 2 dias, ele é um protocolo mais útil, né, para fazer a limpeza hepática, até porque pessoas com câncer precisariam fazer mais limpezas hepáticas, mais limpezas do fígado. Olha a criaturinha aí. Olha a criaturinha. E é grande, né? É 3 grande. centímetros. A gente visualiza no microscópio. Quando elas aparecem, dá para visualizar no microscópio. Você tinha até perguntado dos casos, assim, como que esses bichinhos vão surgindo, né? Principalmente essa baratinha aí, o Phaseolopsis busque. Com a presença do álcool isopropíl, com a presença dos benzenos, né? Inclusive associados a outros casos graves também, como HIV, né? Mas é esse bichinho aí mesmo, é certinho. Só um parênteses aqui, como que ela entra no nosso organismo, então? Como que eu consigo esse hospedeiro que não paga nem aluguel? Então, uma das coisas é carne contaminada, por exemplo, né? Eu quero até fazer uma parte rapidinho, tá? Que você tinha Tá. um pouquinho antes, aí eu já respondo isso aí. Sabe, quando eu tinha comentado das aflatoxinas, eu já fiz um vídeo com você, trabalhei com você um tema quando a gente falou de nutrição de câncer, que aí a gente falou do amendoim, né? Você até mencionou no início agora da nossa live. A aflatoxina é comidinha desse bicho aí. Ou seja, os fungos, né? Os fungos presentes nos amendoins, nos grãos contaminados, é alimento desse bichinho aí, para ficar grandão igual você está vendo aí. Bom, então, assim, os ovos da facíula, como eu comentei com você, ela entra na corrente sanguínea e pode parar no câncer, porque no fígado, porque o fígado é esse órgão maravilhoso, é o laboratório do corpo, né, responsável por mais de 500 funções. Então, para por ali, e ali encontra um terreno absolutamente fértil, é confortável para esse bicho. Por quê? Porque o fígado, quando ele está
muito inflamado, com muita gordura, com os canalículos todos obstruídos, ali é material, assim, ela fica super à vontade e vai se alimentar bastante ali, né, nessa região. Então, a facíola vem de carnes contaminadas, não somente. Não somente. Vem de Então, vegetais também, né? sim, porque na verdade tem os ovinhos, né, da facíola, que aí são justamente esses ovinhos aí que uma vez no organismo, e ele vive, viu, Betete, por cerca de 5 anos, é um bicho longevo, né? Então, durante esse tempo aí, Ele deve se tratar bem, né? Com medicina integrativa, né? pois é, e aí, inclusive, vou te contar uma coisa. Às vezes as pessoas, tem muita gente que acaba fazendo um autoatendimento, né? Uma autoprescrição. Ah, vê que o magnésio é bom, começa a tomar só o magnésio, vê que tal suplemento é bom e vai tomando aquele suplemento. E às vezes esses suplementos todos, a exemplo da própria B12, que alimenta parasita também, às vezes esse alimento, Peraí. Essa doutora Luciana, meu Deus do céu, vai dar problema para mim outra vez. Vitamina B12 alimenta parasita? Vitamina B12 alimenta parasita? Eu ouvi direito? Eu vou trocar aqui o fone de ouvido aqui. Mas ainda ontem eu suplementei vitamina B12 lá, fui lá tomar um sorinho lá. excelente, muito bem. Ué, oxe. No sorinho até que pode livrar um pouco, sabe, Betete? Mas sabe a B12 que as pessoas tomam, tomam aquele comprimidinho do citoneurin, que é maravilhoso, inclusive, né? Uma fórmula com uma alta concentração de B12, excelente, mas às vezes a B12 ela vai trafegando ali pelo intestino delgado, e a B12 ela tem todos os nutrientes, tá, Betete? Todos eles, todos os micronutrientes, eles têm sítios específicos de absorção. Então, magnésio é absorvido num ponto, cálcio em outro, silício em outro, daí por diante. A B12, em especial, ela é absorvida a 2 centímetros do íleo, que é aquela porçãozinha final do intestino delgado. Ocorre que existe um verme que fica a 1 centímetro do íleo, ou seja, antes mesmo de chegar no sítio de absorção da B12, o que acontece? É o parasita que se alimenta. E sabe onde esse parasita é campeão de... onde que é localizado, assim, qual é a principal alimentação onde ele está? Aí eu vou mexer com a alimentação do povo que é apaixonado por comida japonesa. No sushi, Não, no não, não, não. peixe cru. Não, mas até o sushi, ó, já tirou o amendoim, entendeu? Agora vai tirar o sushi. Não, mas aí há controvérsias, doutora Luciana. Hoje eu estou bravo, hoje eu vou apertar aqui a doutora Luciana. Vou perguntar hoje tudo aqui. Mas não é o povo oriental que é mais saudável, que vive lá até os 133 anos de idade? E eles comem sushi. Comem? Será Então, que é contaminado igual o nosso? ah, meu Será se Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Será se eles utilizam o sassami, né? Aquele molhinho com gengibre, da mesma forma que a gente? Porque ele foi feito, sabe aquele molhinho picante? Ó, já tem água na boca, já vou almoçar lá já. Um dos primeiros objetivos dele, na verdade, foi para eliminar parasitas, não foi para dar sabor especificamente, mas foi para eliminar os parasitas que, porventura, estejam ali no peixe cru. Eu não sei se você chegou a ver, Betete, mas viralizou também um vídeo, viralizaram, né? Foram vários vídeos de ursos, onde pelo ânus do urso saía aquelas fitas enormes. Você Já chegou a vi. ver? vi. Então, aquele ali, aquele verme lá, que é o difilobótrio, é o difilobótrio, né? Nos seres humanos é o difilobótrio lato. Esse verme, ele chega a ter 22 metros. Só que como ele é uma fitinha, ele é pequenininho, ele fica um bolinho, ele fica enroladinho ali, a gente quase não isso normalmente não aparece, né? E não aparece nos exames. Ele fica parasitando ali, escondidinho, quietinho, se alimentando de B12. Tanto que se você consegue tirar
né, esse verme inteiro, você vai ver que ele tem uma coloração rosada, que é a cor da vitamina B12. E esses vídeos que a gente viu ali, né, dos ursos, não dá nem para dizer que é montagem, porque aparecem vários ursos em vários cenários diferentes, onde a gente vê aquela fita gigantesca saindo. Por quê? Aquela fita gigantesca são tênias. Ah, isso aí, ó. Isso mesmo. Meu Deus do céu. Aquilo ali é tênia. Ali é tênia, e os seres humanos também têm. Desse tamanho também? É, às vezes até Às maior. vezes, né? Olha, eu aqui, ela ainda fala que tem maior ainda. Meu Deus do céu, tem que se cuidar, hein, gente? É, Mas vamos lá, vamos matar as baratas, vamos matar essas tênias aí, ó, tá vendo? é. Então, esse aí é um vídeo que mostra ele saindo da água, né? Mas tem outros vídeos, eles, por exemplo, nos carros, né? Que às vezes em alguns pontos também do Canadá, etc., eles às vezes saem ali na rua, né? Da floresta, entram ali na rua, e na rua mesmo eles aparecendo a, com a fitinha ali, né? Entendi. Então, aí assim, como eu estava comentando, qual que é um passo, talvez, assim, o que não deve faltar em qualquer tratamento de câncer é fazer uma limpeza desse terreno biológico para ir reduzindo essa carga tóxica, e aí, naturalmente, protege as vias de eliminação, ou seja, protege o intestino, fígado, os rins, e aí você vai começando a fazer um ciclo de detoxifica, né, limpa ali o terreno biológico e vai nutrindo. Depois dá um espaço para que o corpo vá se regenerando, vá se recuperando. Depois detoxifica de novo. Então, se dependendo de um câncer mais agressivo ou não, o ideal é você fazer até com mais frequência essa desparasitação que a doutora Uda Clark fala, que é o mínimo recomendável de 4 em 4 meses. Então, faz 4 meses, limpa bem, mantém uma rotina boa de nutrição, de atividade física, de limpeza de pensamento, de limpeza de sentimento, resolver as questões internas, reduzir a carga, o estresse, sabe, Betete, que isso é o que tem, na verdade, adoecido muito mais, né? Porque a pessoa já está com o sistema deprimido. E aí ela se envolve em problemas que não são dela, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer várias atividades para cuidar de problemas dos filhos, dos irmãos, dos amigos, e às vezes esquece de cuidar de si próprio. Isso também causa câncer, né? Isso também alimenta, vou dizer assim, né? Alimenta câncer. E aí os parasitas campeões na presença aí de um quadro de câncer, como esse, né, a facíola, né, o Phaseolopsis busci, ele tem que ser eliminado, e junto com eles os outros parasitas, né, como o verme. Quais são os... O Carlos, quais são os exames que identificam se você tem parasita ou não? O pessoal já está preocupado, né? Então, Carlos, esses exames que a gente vê, o parasitológico de fezes, por exemplo, muitas vezes, Carlos, eles não são fidedignos, porque tem alguns aspectos envolvidos. Ele só vai dar um certo nível de credibilidade, você confiar se ele é real ou não, se você faz, principalmente na fase da lua certa. A fase da lua, Carlos, que a gente tem mencionado aqui, e isso também à luz dos estudos aí da doutora Uda Clark, é a fase da lua cheia. Na fase da lua cheia, os vermes eles saem dos tecidos, né, para procriar, e nessa fase eles vão para a luz do intestino. Então, se você faz um parasitológico de fezes, e não é qualquer um, deve ser uma cultura. Então, nessa cultura de fezes, você consegue identificar
Então, existem exames também de colonoscopia, inclusive tem vídeo também por aí que viraliza, mostrando uma colonoscopia e a mucosa do intestino completamente tomada. O intestino já foi esvaziado, até porque para fazer esse exame precisa fazer uma retirada, né, uma limpeza intestinal antes, mas a mucosa do intestino tomada de verme, mostrando inclusive que muitas vezes a pura e simples limpeza intestinal não é suficiente para retirar, porque eles não são bobos, verme não é besta. Verme não fica soltinho aí para ser levado pelas fezes, não. Eles ficam parasitando, é o normal, ele fica ali segurando na estrutura, no epitélio ali, digamos assim, né, do intestino e dos outros órgãos. Então, assim, a colonoscopia pode detectar alguns, então, o Fasciolopsis, o Difilobótrio latum, que é esse que eu estava comentando da B12, ele aparece muitas vezes. O parasitológico de fezes, e aí uma das coisas que eu tenho observado também como bastante esclarecedor é a microscopia de campo claro e escuro. Olha, Betete, eu tenho feito atendimentos de 15 em 15 dias em São Paulo. Eu tenho saído aqui do meu sítio, né, do Instituto, e ido para São Paulo para fazer esses atendimentos. E lá eu faço uma agenda com vários pacientes. É, assim, quase 100% deles, a gente vê uma grande quantidade de parasitas. E nessa minha última ida agora, 100% dos pacientes que eu atendi, a gente viu endobionte, viu os bichinhos se mexendo ali no sangue. Então, o exame de microscopia de campo claro e escuro também, ele dá respostas bastante interessantes com relação a essa parasitação do corpo. Por quê? Imagina, se o parasita já conseguiu sair do intestino e entrou no sangue, significa dizer que a pessoa tem problema de permeabilidade intestinal, o sistema imunológico dela está frágil, porque não está conseguindo eliminar aqueles bichos todos, entende? Então, a microscopia, ele também dá essas respostas, que é o que o Carlos está nos perguntando. Meus amigos, não é brinquedo não, né? Bom, muitas perguntas sobre desparasitar, mas, ou seja, o protocolo para tratar o câncer, você que está nos assistindo, você que tem um familiar, independente do câncer, no estágio que ele esteja, ou o órgão que ele esteja, a desparasitação é um processo obrigatório. Agora, a medicina convencional nem pensa sobre isso, né? Pois é, eles, na verdade, eu tenho até observado, viu, Betete, e aí eu vou começar também a tocar num ponto que pode ser um ponto polêmico, delicado. Eu tenho Outro? visto, outro, eu tenho visto até alguns médicos prescrevendo, que aí, quando eu recebo meus pacientes, uma das perguntas na minha anamnese é: qual foi a última data em que você tomou algum desparasitante, um vermífugo, alguma coisa? Aí, às vezes, a pessoa diz assim: eu tomei agora por conta da pandemia, muita gente tomou ivermectina. Só que algumas pessoas, não, mas além desses, eu me precavi, eu sou tipo assim, eu fui além, eu tomei Anitta. Aí, meu amigo, a gente entra no outro problema. E Porque a Anitta dá problema? dá muito problema. Anitta? A Anitta ele é considerado um vermífugo de amplo espectro, ou seja, por que muitos médicos preferem prescrever logo a Anitta? Porque como a Anitta pega uma grande quantidade de vermes, de parasitas, aí é mais fácil, né? Porque, por exemplo, o ivermectina vai pegar 5 tipos, né? O albendazol pega mais alguma quantidade, o Anitta pega uma grande quantidade de parasitas. Só que o Anitta tem se mostrado neurotóxico. Então, o que tem acontecido? Ele provoca uma confusão mental, provoca várias tonturas, as pessoas às vezes ficam esquecidas, e aí a gente tem visto agora como sintomas de síndrome pós-Covid, né, Betete, as pessoas às vezes com uma falta de equilíbrio, com um esquecimento fora do comum, problemas de memória fora do comum, e aí também vários casos do que muita gente chama por aí de autismo, né? Que aí, muitas vezes, a observação foi:
terreno biológico bastante comprometido logo depois de tomar o Anita. Já teve paciente que eu atendi, Betete, que disse, eu tomei Anita e no primeiro dia, no segundo dia eu não aguentei tomar mais, porque eu fiquei com tanto sintoma, tanta dor de cabeça. Aí tem vários caminhos possíveis, o próprio Anita, ou então a carga parasitária da pessoa era tanta que fermentou, aquela quantidade de verme fermentou, gerou amônia, essa amônia subiu para o cérebro, e aí interferiu em vários processos e a pessoa começou a sentir vários tipos desses sintomas que a gente tem falado, né? Como a tontura, a confusão mental, a perda de memória, irritabilidade, nervosismo, insônia, e aí a lista cresce. Então, eu disse que é polêmico por quê? Porque nessa questão da medicina convencional, começar também a observar, porque às vezes é o paciente que chega e pede. Mas, doutor, o senhor não pode me prescrever um vermífugo, alguma coisa? Ele, isso não funciona para muita coisa, não, mas está aí, né? Às vezes é esse o comportamento que a gente tem observado. E aí, nessa prescrição, na medicina convencional, o que normalmente nós temos visto é uma prescrição do Anita, e o Anita é um vermífugo que eu, em particular, não recomendo. Bom, então nós temos várias lives aqui com a doutora Luciana, já falando sobre a desparasitação, inclusive com protocolos, dicas, orientações. Então você digita aqui Fernando Betete, doutora Luciana Fortes, que você já vai encontrar uma quantidade boa de conteúdo sobre como fazer a desparasitação. Bom, doutora Luciana, feito esse processo da desparasitação, até porque a gente já comentou isso, aí normalmente a pessoa que tem um câncer, o médico fala, o paciente pergunta, e aí, doutor, posso comer de tudo? Pode comer de tudo, né? Você já está com câncer, né? Por que você não vai poder aí comer um pudinzinho, um pudim, né? Um bolinho, né? Por que não? Alimentação e câncer, qual que é a orientação? Eu vou dizer o que eu falo para os meus pacientes, né? Então, paciente com câncer, ele tem que abolir completamente para o resto da vida os açúcares refinados em primeiro lugar, os laticínios e o glúten, que isso todo mundo já sabe, Betete? E às vezes eu digo assim, todo mundo já sabe, só resta aprender. Né? Então, diz a música Sol de Primavera, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muita gente já sabe que isso faz mal, muita gente já sabe que o câncer é alimentado por açúcar, e mesmo assim come o tal do pudinzinho depois do almoço, por exemplo. E um outro detalhe a respeito dessa questão alimentar é que eu sigo essa linha do Dr. Sidney Federman, que diz que a fermentação provocada no processo de digestão mesmo das carnes vermelhas, das proteínas animais, elas são prejudiciais ao câncer. Então, é algo que eu também peço o máximo de atenção, é que procurem não se alimentar com carne vermelha, principalmente. E aí entra também um fator do tipo sanguíneo, do tipo metabólico, que o ideal era que a pessoa fizesse, de fato, um teste para saber, né, quais seriam os alimentos que respondem melhor, que o corpo dela metaboliza melhor, tendo em vista que o câncer é uma doença metabólica. O câncer é uma doença que deve, em primeiro lugar, ter essa visão da limpeza do terreno biológico, da manutenção do terreno biológico íntegro. E quem faz isso? Principalmente a alimentação. Tem várias coisas que eu recomendo, Betete, que elas são vitaminas dentro dos alimentos. Então, eu recomendo, por exemplo, e aí pode ser até uma dica já para quem está assistindo e que esteja passando por esse desafio, digamos assim, que é o suco de cenoura com maçã e limão, centrifugados, né? Se a pessoa, uma vez ou outra, quiser, ela pode substituir o limão por kiwi.
Então, que são alimentos que, além de serem ricos em detoxificantes, até mesmo do fígado, e por isso, muitas vezes, na maçã, às vezes eu digo: olha, usa uma maçã Fuji e uma maçã verde, que a maçã verde é riquíssima em ácido málico, que o ácido málico é um dos principais detoxificantes hepáticos, né? Então, esse suco é um suco funcional, que inclusive existem abordagens também nutricionais para a cura do câncer, como a da terapia Gerson, que é basicamente utilizando alimentos, né? E esses alimentos, a grande maioria, sucos detoxificantes. E esse é um exemplo, né? O exemplo do suco de maçã, cenoura e limão, ou maçã, cenoura e kiwi. Então, assim, são dicas de alimentação, sabe, Betete? Lógico, tem várias outras coisas, né? Um suplemento. Carboidrato também pode continuar comendo? Pois é, o carboidrato vira açúcar, o açúcar acidifica o corpo, essa acidificação aumenta o tumor. Então, muitas vezes, esse carboidrato, o excesso de carboidrato, ele vai fazer o quê? Ele, na verdade, vai alimentar o câncer, não vai alimentar a pessoa, né? Então, sinto dizer, mas não. Ai. Então é suco. Suco de cenoura, maçã, de Limão. carne vermelha tá fora. Tá. Peixe também tá fora? Pois é, pela Ah lá, não sobrou nada, né. como assim não sobrou nada? Existe, olha, Betete, uma das coisas mais espetaculares para a recuperação de qualquer pessoa em qualquer estado, com doenças nutricionais, são os germinados. Então, a pessoa fazer, deixar, existem várias técnicas para germinar os grãos, né? Linhaça, chia, até a soja pode, né? Trigo, é um dos pouquíssimos casos em que a gente autoriza, entre aspas, né, o uso da soja quando a gente usa germinado, mas enfim, esses grãos todos você pode colocar para germinar ou então para criar o broto. Quando já criou o broto, você corta aquilo ali e faz tanto o suco quanto pode fazer o Sidney Federman fala, né, fazer, por exemplo, pastinhas utilizando esse material, né, ou o broto ou o grão germinado. Então tem como fazer várias coisas. Não é que não sobre nada. A natureza ela é riquíssima. Quando eu fui entrevistar o Dr. Mercola nos Estados Unidos, Hum. a casa dele em frente para o mar, uma mansão, né? Terminou a entrevista, ele me levou ali na área gourmet, na área da cozinha dele. Ele só estava comendo isso, só broto. Só Abriu broto. ali perto da pia da cozinha ali, e aqui, Fernando, ó, broto disso, broto daquilo, broto disso, tudo ali já, né, as plantinhas ali nascendo, mas parecia uma estufa, né? Eu Uhum. falei, olha só, né? E agora você confirmando aí o Dr. Mercola também, né? Aquela pessoa que a gente já observa toda a saúde ali no corpo dele, né? Sim. O Então, Mercola, né, ele tem o maior site de saúde do mundo, né? O maior site de saúde do mundo é considerado dele, né? Com todo tipo de matéria, de conteúdo, informação, conteúdo riquíssimo. Já era fã dele, fiquei mais fã agora. mas isso são para poucos, né? Que ter o acesso à cozinha do Mercola. Uhul! Eu tive. Ah, olha aí. Tá vendo só? Meus Viu? amigos, oi. Deixa eu só fazer mais um alerta aqui, porque a gente está falando de alimentação inflamatória, porque para os pacientes com câncer, eu acredito que, assim como os pacientes diabéticos, e aí, Betete, pode até ser um tema também de uma próxima conversa nossa, falar a respeito dessa questão do diabetes. Mas, falando do câncer, sendo uma origem que tem um fundo nutricional também, né, metabólico, gente, evitar as bebidas gaseificadas, evitar os sucos de fruta engarrafados com conservantes, evitar os cafés instantâneos, evitar o açúcar branco, tudo o que tiver fonte de álcool isopropil. E aí uma coisa que a Uda fala é o seguinte: lê o rótulo. Se tiver propil em algum ponto, esquece aquele alimento.
esquece aquele alimento. Então, faz parte de nossa da responsabilidade de cada um que vivencia hoje um desafio como o câncer, saber dessas coisas, porque é isso que vai fazer não só que ele passe por um ponto de estagnação da doença, mas de reversão. Pronto, falei. Não, eu nem sei se eu vou para casa almoçar. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo trabalhando. Sobrou nada aqui, sobrou água aqui, ó. Toma água aqui, né? Enchendo. É. Pessoal, brincadeiras à parte, o assunto é sério, mas em uma doença dessa, é você, a sua vida contra a doença. Então, fica bem fácil você escolher aí que lado que você está, né? Isso. Do lado da vida ou do lado da doença. Então, fica bem fácil. Bom, para quem quiser conhecer, é a doutora Luciana Fortes, né? É luciana.fortes.teste-metabólico. Esse é o Instagram da doutora Luciana Fortes. luciana.fortes.teste-metabólico. Ali é o Instagram dela, ela sempre está postando as novidades, os eventos e como você vai ter acesso ali à doutora Luciana. Também tem o site testemetabólico.com.br, que você pode acessar para ter mais saúde. testemetabólico.com.br. E lembrando que a Indústria da Saúde Brasil é a nossa parceira aqui. Então, você pode fazer um curso sobre naturopatia, até mesmo com doutorado. É só você clicar aí nesse telefone, aí no link abaixo, Indústria da Saúde Brasil, brasilconz.com.br, ou através do WhatsApp DDD 51 99847 5891. O assunto saúde é muito sério e você pode se tornar um naturopata, até mesmo com doutorado, e ser aluno da professora Luciana Fortes. E vai ter esse privilégio aí de ter o contato com a doutora Luciana praticamente todas as semanas. Doutora Luciana, muito obrigado. Até a nossa próxima live. Grata a você, Fernando Betete. Felicidades para todos. Saúde. Amém. Saúde sem amendoim. Um abraço. Tchau para você.